Oi, oi, Prilemos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Por aqui tudo bem. Hoje estou aqui para falar sobre a Dona Alecrim e seus óleos essenciais. Acredito que todos vocês conhecem essa planta aromática de aroma fresco, pungente, que lembra a menta, lembra o eucalipto e esse daqui é um arbusto de alecrim. Acredito que todos vocês conheçam. Ele não é uma planta grande, é uma planta que chega no máximo aos 2 metros de altura e tem esse hábito mais arbustivo realmente. O nome científico do alecrim é Rosmarinus officinalis. Eu não sei se vocês sabem, mas o alecrim ele é original da região do Mediterrâneo, principalmente a região do litoral do Mediterrâneo, e esse nome rosmarinus vem do latim e significa algo como orvalho ros, marinus do mar, ou algo como brisa do mar, frescor do mar. Então, relacionado com tanto com esse aroma fresco do alecrim, quanto com a questão de ela ser originária da região litorânea. Então, né, reflete esse ponto. E officinalis é um termo normalmente utilizado para plantas de uso culinário e ou de uso terapêutico, que no caso do alecrim, super, tanto uso culinário quanto uso terapêutico. E eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre essa plantinha maravilhosa e sobre os usos que a humanidade vem dando para ela desde muitos milhares de anos. E quando eu digo muitos milhares de anos, são muitos mesmo. O registro mais antigo que nós temos do uso do alecrim data cerca de 5.000 anos e foi encontrado em placas de pedra com escrita cuneiforme, similar a essa que eu coloquei aqui para retratar, realizadas pelos sumérios, uma civilização que viveu no sul da Mesopotâmia de 3.000 a 1.200 anos antes de Cristo. Quem não sabe aonde ou quem não lembra a localização da Mesopotâmia, ela fica aonde hoje, atualmente, fica o Iraque. Então, naquela região ali do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, foram encontrados os primeiros registros do uso do alecrim. Continuando, então, outro, outra civilização que utilizou desde a antiguidade a alecrim foram os egípcios, tanto no seu dia a dia, como para os seus famosos rituais fúnebres. Tanto no ritual em si, queimando ramos de alecrim, queimando resinas, queimando incensos, queimando óleos perfumados, como durante o processo de mumificação, que é um mistério até hoje, não se sabe ao certo como que os egípcios daquela época faziam para preservar os corpos das múmias por tantos milhares de anos, mas se sabe que eles utilizavam inúmeras plantas aromáticas, os óleos extraídos dessas plantas aromáticas, de plantas que têm um reconhecido poder antimicrobiano, diminuindo e impedindo a proliferação de bactérias e de fungos, e dentre esses óleos e essas plantas aromáticas que foram identificadas, tem a dona Alecrim, então que participou também participou, que foi utilizado durante o processo de mumificação também, nos ritos fúnebres, como incenso, como resina queimando seus galhos, e também durante a confecção de perfumes e de óleos perfumados que os egípcios costumavam
tanto utilizar nos seus ritos mágico-religiosos, que eram super importantes para a rotina dos egípcios, como também para o seu cuidado pessoal, tanto nos seus banhos, como para o cuidado dos cabelos, da pele, e também para se perfumar, já que os egípcios eram grandes conhecedores da arte da perfumaria. Os sumérios utilizavam alecrim, os egípcios utilizaram alecrim e deixaram isso registrado nos seus papiros, nos seus hieróglifos e também em óleos que foram encontrados durante as escavações, nas suas tumbas, nas tumbas reais, etc. Então, né, essas pesquisas arqueológicas conseguiram identificar esse tipo de informação, mas sem dúvida as civilizações que foram as maiores responsáveis por nós conhecermos a alecrim hoje em dia e por identificarmos seus usos, foram os gregos e os romanos. Porque utilizavam na culinária, utilizavam na cosmética, utilizavam como remédio, mas também, e talvez até principalmente, porque tanto os gregos quanto os romanos tinham o hábito de plantar a alecrim na frente das suas casas, e quase todas as casas tinham um pé de alecrim na frente, porque existia a crença de que a alecrim só crescia, só se desenvolvia, só ficava bonita na casa das pessoas de bom coração, de boa índole. Então, você ter um belo pé de alecrim na frente da sua casa era sinal de que você era uma boa pessoa. Então, os gregos e os romanos faziam questão de ter um pé de alecrim bonito na frente de casa. E não só isso, eles utilizavam, então, né, como eu comentei, o alecrim na culinária, o alecrim na cosmética para cuidado pessoal. E na culinária eu trouxe aqui um ponto importante que eu quero ressaltar e vou continuar ressaltando, que é a atividade antimicrobiana do alecrim. O alecrim tem essa capacidade de diminuir a proliferação das bactérias e dos fungos e ajuda na conservação dos alimentos. Lembrando que nessa época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, a gente não tinha refrigeração, não tinha geladeira, então para conservar os alimentos era muito importante o uso de artifícios e os temperos eram artifícios extremamente importantes por conta dessa atividade que eles tinham de diminuir ou de impedir a proliferação desses organismos que eram prejudiciais para a conservação dos alimentos. Então, aqui deixei alguns exemplos de conservas, mostrando como que os vegetais eram conservados nessa época. E o outro ponto importante é essa questão do uso medicinal e como artifício para conferir mais aroma não apenas para a comida, mas para as pessoas. Então, a alecrim foi utilizada nessa época nos banhos, nos famosos banhos gregos e romanos, que era um hábito que tinham os banhos públicos e se colocavam ervas aromáticas, tanto para aromatizar o ambiente, se queimavam ervas aromáticas no ambiente, quanto se tinha o hábito de colocar na água a própria planta, mas também óleos aromáticos, e daí aqui uma imagem da época, uma pintura mostrando, talvez inclusive uma sacerdotisa trabalhando com um frasco de perfume, talvez, e aqui no caso um frasco realmente de perfume que foi encontrado em escavações da época. Essa imagem aqui é do Dioscórides, um grego que viveu no período do primeiro ano logo após o nascimento, primeiro século após o nascimento de Cristo, então no ano 1, né, depois de Cristo, e o Dioscórides foi um grego que ele foi responsável por escrever um tratado que se chama, ai, perdão que me fugiu o nome agora, de matéria médica. E ele escreveu então esse tratado onde ele compilou as informações da época sobre o uso das plantas medicinais e sobre o uso de outras substâncias também no tratamento da medicina. E o de matéria médica, esse tratado, esse compêndio de medicina e do uso de plantas, foi considerado referência no mundo ocidental por mais de 1.500 anos. Então, não foi qualquer livrinho que foi escrito. Esse livro de Dioscórides foi super, super importante para a civilização ocidental
Hino de Matéria Médica, o Dioscórides, menciona o uso do alecrim principalmente em função das suas propriedades de fornecer calor, de aquecer. Então, ele menciona que a alecrim aquece, essa planta aquece. Vamos guardar essa informação. Ah, e aqui nessa escultura, nesse relevo, está sendo. Eu coloquei essa imagem exatamente para mostrar que os exércitos romanos, quando se deslocavam para as suas empreitadas militares, no seu processo de conquista, né, que eles eram um império, eles levavam não apenas os soldados, as armas, eles levavam também os animais, levavam os alimentos, levavam sementes para ser plantadas e também levaram a alecrim. O exército romano foi um dos maiores responsáveis pela distribuição do alecrim por quase toda a Europa. Eu digo quase toda a Europa porque nem toda a Europa permite que a alecrim cresça em função do clima, né? Locais com um inverno muito inóspito, com muito gelo, a alecrim não gosta, mas nos locais onde a alecrim conseguiu se adaptar, ela cresceu e proliferou e virou também a queridinha. E, e depois que o exército romano distribuiu a alecrim pela Europa, a alecrim foi então distribuída pelo comércio, principalmente através das navegações, mas também através das cruzadas, pelo restante do mundo, né? Sendo que hoje a alecrim é conhecida, não posso dizer pelo mundo todo, mas por uma grande parte do mundo, e não apenas pelo Ocidente, também pelo Oriente. Chegamos então na Idade Média. Não sei se vocês lembram das datas, eu vou aqui até dar mais uma coladinha, mas eu lembro de cabeça que o declínio do Império Romano foi em torno ali do século V depois de Cristo, e, e a Idade Média durou então do século V depois de Cristo até 1453. Então, cerca de 1000 anos. Nesse período da história, a alecrim continuou sendo utilizada, mas durante esse período da Idade Média a gente tem, entre aspas, ou talvez não entre aspas, mas a gente tem um retrocesso na questão da higiene, dos hábitos de higiene, dos hábitos de banho. As pessoas na Idade Média não tomavam banho, inclusive tinha uma crença de que o banho fazia mal. E pelo fato de não tomarem muito banho, de não terem muitos hábitos de higiene, na Idade Média, a alecrim era utilizada para disfarçar os maus odores, tanto da casa, das roupas, das pessoas. Então, era comum que as pessoas queimassem ramos de alecrim para purificar o ar das casas e para melhorar o cheiro, provavelmente, e que utilizassem ramos de alecrim dentro do bolso das roupas, por exemplo, e não apenas alecrim, também outras aromáticas, mas como a gente está falando hoje da alecrim, estou mencionando especificamente ela. E era comum que os ramos ficassem presos nas casas e continuava o hábito de plantar o alecrim na frente da casa, e de agora não apenas na Grécia e na Roma, mas, por exemplo, a gente vai ver esse hábito na Inglaterra. E eu esqueci de comentar quando eu falei desse hábito na Grécia e na Roma, mas é engraçado que, por exemplo, eu já ouvi o povo mais antigo, né, senhorinhas comentando não essa questão de que a alecrim só cresce na casa de pessoas de boa índole, mas dizendo que a alecrim só cresce na casa de quem ela gosta, que ela é uma planta difícil de crescer, que ela é seletiva, digamos assim, e uma crença que se tinha na época da Grécia e de Roma, e que também se tinha na Idade Média, é que a alecrim tinha a capacidade de proteger dos maus espíritos, de afastar os maus espíritos da casa, da pessoa. Então, um dos motivos que eram utilizados esses ramos, ou então se queimar os ramos, ou então ter o arbusto da alecrim em casa, era para essa proteção espiritual também. Mas eu quis colocar essa imagem aqui do lado, que eu não sei se todos conhecem, essa imagem meio soturna, meio bizarra, é a forma como
os médicos ou as pessoas que cuidavam da saúde buscaram se proteger da peste bubônica. Durante esse período da Idade Média, uma das coisas que também aconteceu pela falta de higiene, pela falta de banho e pela aglomeração das pessoas nas cidades, foi muitos surtos, muitas epidemias, muitos surtos de doença, inclusive a peste bubônica. E no caso da peste bubônica, então, as pessoas, os médicos ou as pessoas que estavam lá cuidando desses doentes, começaram a utilizar essa vestimenta que cobria todo o corpo e que tinha essa máscara com esse formato peculiar que parece um bico, e que tinha esse formato porque as pessoas começaram a colocar ervas aromáticas dentro desse bico, de modo que ao respirar o ar passasse por essas ervas aromáticas e fosse purificado. E isso, talvez em parte por conta dessa crença de que, por exemplo, a alecrim protegia dos maus espíritos e dos maus fluidos e das doenças, mas também porque foi observado nessa época que as floristas e as pessoas que produziam flores e ervas medicinais e que colhiam e que comercializavam adoeciam menos. Então foi associado que as plantas aromáticas auxiliavam na proteção e se começou então a utilizar também por conta disso. A questão dos óleos essenciais e dos óleos aromáticos que a gente tinha sendo utilizado lá desde o Egito, e depois o pessoal utilizou também em Roma e na Grécia. Nesse período aqui, apenas a alta nobreza e os reis tinham acesso a esse tipo de produto. Era um produto de extremo luxo, de né, que as pessoas, o normal, as pessoas normais não tinham acesso, parte porque a técnica para a obtenção desses óleos ficou restrita a uma pequeníssima parcela da população, que eu já vou comentar. Então, não existia uma produção para comercialização, por exemplo, na Europa, ou se existia, era ínfima e daí muito cara. Normalmente esses óleos vinham do Oriente, vinham de terras distantes, vinham do mundo árabe, que continuou cultivando, que permaneceu cultivando essas plantas aromáticas. Essas plantas aromáticas, perdão. Esses óleos essenciais e esses óleos perfumados feitos com as plantas aromáticas. Então, durante esse período, era um artigo de extremo luxo. Quem ainda cultivava as plantas aromáticas e quem manteve o conhecimento sobre as técnicas de obtenção dos óleos perfumados, dos óleos essenciais e dessas outras preparações mais complexas, digamos assim, feitas com as plantas aromáticas, foram os monges. Foi a elite relacionada com a religião, com a Igreja Católica e com as religiões dominantes na, na Europa durante esse período. Inclusive, aqui nessa imagem, eu trago um, essa página aqui, ela faz parte do livro mais antigo impresso na Inglaterra, que já foi encontrado, né? Tipo, até hoje. Esse livro ele foi impresso. Deixa eu ver em que ano aqui. Em 1525, esse livro foi impresso, e como vocês podem ver, é bem claro que ele comenta aqui sobre a alecrim. E durante esse período na Idade Média, como eu estava falando, quem manteve esse conhecimento sobre as plantas aromáticas e sobre a obtenção dos seus óleos e sobre a confecção, então, desses óleos foram os monges copistas. Eu coloquei aqui uma imagenzinha deles, que eles, inclusive, foram os responsáveis por traduzir e por transmitir o conhecimento que veio da Grécia e de Roma. Não era um conhecimento que estava acessível para todas as pessoas, para o povão não tinha acesso a essa informação, apenas eles, da Igreja Católica, e a elite, os reis e talvez os monarcas, e as pessoas que eram tratadas por esses monges e por esses alquimistas, porque os reis tinham os seus médicos, né? Eles tinham essas pessoas que trabalhavam com essas ervas, então, conforme esse conhecimento começou a ser resgatado, ele começou a ser também utilizado, mas apenas por uma elite.
E então, continuando sobre esse livro que foi, né, tipo, o primeiro livro que foi impresso na Inglaterra em 1525 e que fala sobre alecrim, nesse livro eles mencionam o uso do alecrim, curiosamente, como para obtenção de elixires cosméticos. Eu até quis aqui ler como é que era. A receita era aqui, ó, era para rejuvenescer e embelezar a pele do rosto. Ferva as folhas em vinho branco e lave seu rosto para uma pele incrível. Nesse livro também fala que o aroma da alecrim ajuda a preservar a juventude. É curioso que é o aroma. E que o chá de suas folhas pode ser utilizado em compressas nas pernas para aliviar a dor da gota. Então, já nesse livro, menciona o uso terapêutico para gota, mas curiosamente também o uso cosmético da alecrim. E curiosamente, porque hoje em dia a gente utiliza alecrim mais na culinária e com outras finalidades que eu vou comentar um pouquinho mais aqui na frente, mas curiosamente o uso culinário, o uso cosmético ficou, entre aspas, esquecido, digamos assim. E continuando essa questão do uso cosmético, eu trouxe aqui essa imagem que mostra, hipoteticamente, a rainha da Hungria, que foi responsável por fazer a primeira Aqua Mirabilis, ou água milagrosa, que depois originou as águas de Colônia, e que essa primeira água Aqua Mirabilis, que foi feita pela rainha da Hungria mais ou menos no século XIII, em 1200 e alguma coisa, e daí existem controvérsias, e o pessoal tem dúvida se ela era da Hungria mesmo, né? Ficou um pouco mais lenda do que história essa questão, mas de qualquer modo existe essa receita, e essa receita ficou famosa durante a Idade Média e depois continuou famosa. Inclusive, Napoleão Bonaparte era um grande apreciador desse tipo de água de colônia. Mas voltando aqui à Aqua Mirabilis da Rainha da Hungria, ela era um elixir de juventude, um elixir de beleza e também um remédio, como era comum nessa época que os remédios fossem, eles eram utilizados internamente e também externamente, inclusive era recomendado, por exemplo, você passar essa solução no seu rosto, lavar o seu rosto com essa água milagrosa e também ingerir essa água para que ela tivesse melhor efeito. E segundo diz a lenda, na ideia, por isso que é a água da rainha da Hungria, essa rainha começou a utilizar essa água Mirabilis para tratamento de saúde. Se eu não me engano, era para a gota também, para essa questão da gota, e começou a passar no seu rosto, provavelmente, né, relacionada inclusive com essa menção que eu comentei com vocês do livro lá da Inglaterra. Então começou a lavar o seu rosto e começou a utilizar para aliviar a dor da gota, e eis que ela manteve a sua juventude, a sua vitalidade e a sua beleza, tanto que aos 70 anos, o rei da Polônia, muito, muito, muito mais jovem do que ela, se apaixonou por ela e a pediu em casamento, e essa rainha casou aos 70 anos de idade, então, e daí ficou muito famosa essa água por conta dessa lenda. E uma das, né, tem várias receitas sobre, que, né, que se você for procurar na internet você vai encontrar, mas tem essa daqui que eu trouxe para vocês, que menciona o uso de óleo de alecrim, então cerca de 7 ml e meio, óleo de lavanda, 7 ml e meio também, óleo de menta, 7 ml e meio, água de rosas com 120 ml e aguardente, então até completar 1 litro. E hoje em dia a gente continua utilizando alecrim na culinária, principalmente para conferir sabor e aroma para os alimentos, mas ainda assim existem conservas que a alecrim é um ingrediente utilizado, um tempero utilizado, provavelmente resquício do seu uso para auxiliar na preservação dos alimentos, para diminuir a atividade
microbiana, então a proliferação desses micro-organismos, de bactérias e de fungos, aumentando a durabilidade dos alimentos. E também uma outra função que a alecrim é utilizada nos preparos dos alimentos é porque essa erva estimula a digestão, principalmente do fígado. Então é bastante comum você utilizar alecrim, tanto em pratos que vão muito queijo, pratos que têm cremes gordurosos, é, durante o cozimento de carnes, por exemplo, carne de porco, salmão, que é um peixe gordo, também é comum que você utilize alecrim na hora do preparo. Então, né, auxiliando nesse processo de digestão, principalmente das gorduras, com essa função de estímulo da digestão no fígado. Voltando então ao uso da alecrim e do seu óleo essencial, os usos terapêuticos, então, para tratamento da saúde, tanto para tratar problemas existentes como para prevenir a existência de problemas. A gente pode utilizar o óleo externamente em massagens. Eu recomendo utilizar ele sempre diluído num outro óleo vegetal. Ele tem função como antisséptico, então é bastante comum você encontrar produtos no mercado que utilizam em shampoos, que utilizam como desodorante, que utilizam essa função de diminuir a proliferação das bactérias e dos micro-organismos para auxiliar nesse processo, então, como antisséptico no nosso organismo. Outra função da alecrim é como analgésico e anti-inflamatório. Ele tem essa função, lembra que o pessoal fazia compressas com a alecrim para diminuir a dor da gota? Então, é recomendado o uso do alecrim sim em massagens nas pernas para aliviar a dor, o cansaço, para estimular a circulação sanguínea, porque essa é uma outra um outro efeito fisiológico que o alecrim tem, que seu óleo essencial tem, e também o uso cosmético. Não na pele, como se utilizava antigamente, até porque o óleo essencial é muito mais forte do que você fazer um chá de alecrim. Então, o óleo essencial é sempre recomendado que seja utilizado diluído. E mesmo assim, na pele do rosto, principalmente, ele não seria recomendado, mas, como eu disse, é comum você encontrar alecrim na composição de shampoos e de produtos, principalmente para prevenção da queda do cabelo e também para, por exemplo, para combater a caspa, para combater desequilíbrio de oleosidade no couro cabeludo. Então, o alecrim é utilizado na função cosmética mais até hoje em dia para cuidado do cabelo, que ele auxilia melhorando e trazendo melhorando a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que faz com que o cabelo fique mais saudável, mais brilhante, mais bonito, e tem essa função de, por estimular também a circulação sanguínea, prevenir a queda de cabelo e deixar o folículo piloso mais saudável, então diminuindo a queda. Essa é um dos usos que a gente tem nos dias de hoje do alecrim e do óleo essencial de alecrim. A gente também pode usar o óleo essencial inalando, então sentindo o aroma. Vocês lembram também que eu mencionei dos usos na antiguidade, que consideravam o aroma que trazia jovialidade, que trazia mais energia. E eu comentei que o uso mais famoso nos dias de hoje é como estimulante da mente. Inclusive aqui eu coloquei, ó, traz mais atenção, mais memória, melhora a memória, auxilia trazendo mais concentração e melhorando a atividade cognitiva. E também o seu aroma inalado, o óleo essencial sendo inalado, ele tem um efeito benéfico sobre o sistema respiratório. Ele abre as vias respiratórias, ele expande essa respiração, então ele auxilia nos problemas de congestão das vias respiratórias, tanto no resfriado, quanto na sinusite, quanto na bronquite, por abrir o sistema respiratório, então tendo essa função de facilitar a respiração, e também porque ele tem um efeito expectorante, e também porque ele tem um efeito de antisséptico, então auxiliando no controle dessas infecções respiratórias. Um outro ponto
É que existe uma recomendação de que grávidas, lactentes, que são as pessoas que estão amamentando, crianças abaixo de 7 anos, quem tem pressão alta e quem tem epilepsia, evitem o óleo essencial de alecrim puro. Não existe um consenso. Eu fui pesquisar sobre esses estudos. Alguns estudos dizem que é para evitar, outros estudos dizem que é seguro. Mas quando não existe consenso, a precaução diz que é melhor evitar. Então, a recomendação é que se evite, principalmente nos primeiros meses de gravidez e com as crianças pequenas. É claro que isso não impede que a pessoa coma uma batatinha com alecrim, porque, como eu comentei com vocês, a concentração no óleo essencial ela é muito, 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 muito superior do que o que a gente encontra na planta in natura. Então, dá para comer ali a sua batatinha, a sua carne temperada com alecrim, é só ter um cuidado maior com o uso do óleo essencial puro. Também não é recomendado que a gente utilize o óleo essencial puro, que a gente inale esse óleo essencial ou que faça massagens com ele no período noturno, porque o alecrim é tão estimulante que ele pode comprometer a qualidade do sono. Era isso que eu tinha pensado em trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe um like. Se ficou alguma dúvida, alguma recomendação, algum comentário, alguma história que vocês queiram comentar sobre o uso do alecrim, ou que vocês conheçam outro uso que eu não comentei, ou alguma lenda, alguma história relacionada. Eu adoro histórias relacionadas com crendices populares, por exemplo, pode compartilhar também. Eu tenho outros vídeos falando sobre óleos essenciais e seus usos, se vocês quiserem, dá uma olhadinha no canal. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Tchau!